Oi, pessoal, tudo bom? Então, lembrado de mim, a Prof. Luísa, de produção de texto, como é que vocês estão? Tudo em casa, escondidinho desse tal vírus? Eu também, olha aqui, ó, tô aqui na minha casa, esperando essa tal quarentena passar, pra gente poder conversar de novo, certo? Eu fiquei pensando, mas a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Para as aulas não ficar assim tão paradas. Aí a minha escola também, o Vitor Isler tá mandando, as professoras estão mandando atividades para vocês. Então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder conversar um pouco e eu conversar um pouquinho com vocês também sobre a nossa aula, que é produção de texto. Mas aí muitos alunos disseram, mas assim, como assim produção de texto? Como que é assim um texto? Um texto, pessoal, tem vários tipos de textos, na verdade, né? Os textos servem para comunicar alguma coisa escrita para alguém, né? Às vezes a gente não está presente para falar com aquela pessoa, a gente pode escrever. Às vezes a gente quer uma informação, a gente busca, a gente lê. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de textos que existem. Por exemplo, aqui um texto bem importante, por exemplo, estão nos remédios, que se chama bula. Esse é um tipo de texto, olha aí, é um texto enorme, ó. Um textão, quer ver que fica maior ainda? Olha aqui, estão vendo? Um texto para tomar um remédio, para tomar um remédio certinho, a gente tem que ler um texto, que é o texto que vem dentro da caixinha, que se chama bula. Este é um tipo de texto. Tem outros, vamos ver aqui, mas se a gente está bem, nem quer tomar remédio nem nada, não está precisando, não precisa ler a bula, a gente pode pegar um outro tipo de texto e ler, que são os de receitas, que vem assim organizadinho, ó, com os ingredientes, com as listas, como é que se faz essa receita aqui. Então esse é um outro tipo de texto, o de receitas. Tem um outro tipo de texto que tem muita gente que lê, eu garanto que aí na casa de vocês muita gente lê também, que são os textos de jornal, né? Os textos jornalísticos. Estes tipos de texto aqui é para informar as pessoas, né? Normalmente do que está acontecendo no futebol, na economia, né? Tem vários assuntos aqui dentro do jornal. Então, o texto jornalístico é um outro tipo de texto. Vamos ver o que mais que a gente tem. Tem um outro tipo de texto que a gente usava mais antigamente, mas que é muito legal se a gente pudesse acontecer isso hoje. Sabe o que que é? Cartas. Esta carta aqui, vocês têm uma ideia, olha, ela é muito antiga, tem muito tempo. Eu recebi de uma amiga minha. Nem lembrava mais, só peguei hoje para mostrar para vocês, ó. E dentro daquela carta, daquele envelope, veio a cartinha. Olha só. 22 de maio de 1992. Tu nem era nascido ainda, né? Pois é. Naquele tempo a gente costumava receber cartas. Então é um outro tipo de texto, conversando com a pessoa, como é que a pessoa tá, como é que pergunta, como é que vai a família e tal. É um texto que se chama carta. Hoje em dia tem o WhatsApp, né, gente? A gente nem escreve mais cartas. Tem um outro tipo de texto também, que são os textos narrativos, certo? Narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto que tem um narrador. Como assim? O que é um narrador? Um narrador é alguém que narra, ou melhor, que conta alguma coisa, que conta uma história, né? Então, por exemplo, aqui tem um texto narrativo. Né? Olha que é uma história. O homem que não sabia ler. Meu Deus, ele nem ia conseguir ler todos esses textos, né? Esse personagem. Então, texto narrativo, ó, ele sempre tem um personagem, né? Tem um título, tem o começo da história, depois tem o meio da história, certo? E depois, vocês vão ver que tem aqui o fim da história, ó. Se a gente quisesse ler. Este é um texto mais curtinho, é um texto com começo, meio e fim mais curto, uma história de um homem que não sabia ler, nesse caso aqui, certo? Eu, quando era criança, gostava muito de ler esse tipo de historinha, são as historinhas que tem nos livros didáticos, certo, gente? Se você não tem nada para fazer, pega um livro didático, se tiver por aí, e vai lendo as histórias, tá? Então, este é um tipo de história narrativa. Esse aqui é um outro tipo de história que a gente encontra nos livros, que também tem o título, tem o personagem, né? Nesse caso aqui é o Grúfalo.
que é um personagem que eu gosto, uma história que eu gosto muito, ó, do Grúfalo, tá? E tem as histórias também muito grandes, como neste livro. O livro se chama O que Dizem Seus Olhos. E olha aqui quanta coisa tem para ler aqui dentro. Olha aqui a pessoa que escreveu a história, ó. Essa aqui é a autora, a pessoa que inventou essa história aqui, certo? Este livro aqui, só para vocês terem uma ideia, tem 361 páginas. Já pensou? Pois é. Mas então, gente, são vários os tipos de textos, tá? Que existem, né? Eu já falei para vocês. Tem o do remédio, tem o da receita, tem o da carta, né? E tem as histórias, tem os textos de jornal. E tem também os textos das histórias narrativas, olha, como o Gru falou aqui, certo? Então, o que vai se aprender na nossa aula de produção textual? Nós não vamos aprender a escrever texto de jornal, nós não vamos aprender a escrever bula de remédio, né? Nós vamos aprender a escrever textos narrativos, ou seja, um texto que é uma história, na verdade. Por exemplo, vocês devem conhecer muitas histórias. Vocês conhecem a Branca de Neve? Chapeuzinho Vermelho? A Bruxonilda? Tem milhares de histórias, certo? Vocês vão aprender a criar essa história, imaginar assim, ficar imaginando um personagem, imaginando o tipo de história. Será que eu faço uma história de amor, uma história de terror, uma história de aventura? Não, vou contar uma viagem. E vocês vão também inventar personagens. Será que é um cachorro, que é o meu personagem principal? Será que é uma criança? Posso inventar qualquer coisa sem um personagem e inventar uma história para aquele personagem, certo? Além de imaginar essa história na nossa cabecinha, nós vamos ter que aprender a escrever essa história no papel, né? Para todo mundo poder conhecer e para eu poder também organizar a minha historinha nos lugares certinho, com começo, meio e fim. Certo, gente? Então, assim, o nosso encontro hoje era para isso. Eu queria conversar com vocês sobre os diferentes tipos de texto, né? E o tipo que nós vamos trabalhar, que é esse tipo de texto de narrar, que tem o narrador, que tem a pessoa que conta, que no caso agora, vocês que vão ser os narradores, os autores de histórias que vocês vão inventar, tá bom? E aí, semana que vem eu vou conversar com vocês sobre outras coisas, tá? E para essa semana eu quero passar uma atividade para vocês fazerem aí no caderno de produção textual. Pode ser? Será que dá tempo? Dá, né? Não tem muita coisa para fazer, né? Então, vocês vão catar aí para a casa de vocês se vocês encontram alguns tipos diferentes de textos, tá? Se vocês acharem aí um texto, um pedacinho de jornal, assim, uma notícia, vai lá e cola no caderno, que é o texto jornalístico. Se vocês acharem algum lugar onde tem receita de bolo também, vai lá, cola no caderno. Vocês têm um livrinho antigo, assim, né? Que tem uma história de narrativa com início, meio e fim, que nem essa daqui, ó. Já achei outra história, ó, sobre os Correios, ó, aqui, ó. Vocês podem também ou copiar no caderno, ou, né, se o livrinho já tá muito velhinho, pode recortar e colar no caderno também, certo? Não precisa ser, assim, todos os tipos de textos, né, que existem, receitas e tal, mas no mínimo 3, certo? Tem um outro tipo de texto que eu não trouxe aqui para vocês agora, que também são os em formas de poesia, né, gente? Que é bem legal também, é um outro tipo de texto, tá bom? Ó, beijo, se cuidem, bom descanso e até semana que vem, certo, amores? Tchau, 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 tchau.